Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre escalabilidade em sistemas de saúde. É muito complexo o tema, e então ele envolve uma série de questões que vão além da tecnologia e do projeto em si de tecnologia, né? Quando você está implantando um software, seja ele qual for, na sua clínica, no seu hospital, na sua operadora, você tem que analisar não só apenas o cenário operacional que aquele software vai te propor, mas principalmente com o cenário de, de operação e tecnologia que está envolvida. Existem muitos sistemas que são muito bons, né, em alguns aspectos que a gente fala, mas existem sistemas que são muito parciais naquilo que se propõe. Então, a grande questão é que você não vai ter uma solução ponto a ponto, né? Eu já disse isso no vídeo anterior, que a gente não vai ter uma solução ponto a ponto que vai te satisfazer 100% em todas as suas necessidades de tecnologia. Mas é importante que você entenda um pouquinho sobre a arquitetura, sobre os detalhes do seu sistema que você está adquirindo, para você verificar se ele tem escalabilidade ou ele simplesmente ele vai chegar num limite que você vai ter que substituí-lo daqui a um tempo por um outro, aquele desenvolvedor vai te entregar uma nova release com mais funcionalidades, com mais tecnologia. E isso tem que estar no seu chamado roadmap de evolução do produto. Assim como a gente tem processos que precisam de um roadmap bem claro, como auditoria, né, faturamento, eles têm que ter um roadmap de evolução. Não adianta você pensar que você vai faturar sempre daquele jeitinho a vida toda, né? As lições da transição CBHPM, AMB para CBHPM, né, e TUS, elas mostram muito bem isso, né? A grande dificuldade que foi no início do mercado para sair do modelo de remuneração em CH para porte, né? Os sistemas tiveram que ser adaptados muito rapidamente, então muita coisa, né, dessa transição se perdeu e dá erro até hoje. A gente vê hospitais, clínicas ainda enfrentando problemas com relação a esses regramentos. Um fator que eu acho principal, que nunca pode ser esquecido, é que a tecnologia vai evoluindo. E o seu sistema ele tem que estar pronto para sofrer as atualizações dessa tecnologia. A primeira coisa que você tem que olhar no seu fornecedor não é o tamanho dele, mas a capacidade e o roadmap de evolução desse produto, né? Não adianta você pensar também só em aspectos contábeis e financeiros ou a melhor solução com custo-benefício baixo, não vai te agregar valor. E quando você tem clínicas, hospitais, hospital dia, então é mais complexo ainda a operação e você tem que estar realmente 100% informatizado. Eu digo que os hospitais filantrópicos eles enfrentam muito desse problema porque eles não têm grana para evoluir uma implantação de um sistema ponto a ponto, seja de maquinário, seja de RH, seja de capacitação da equipe, você não consegue fazer isso tudo ao mesmo tempo. E você geralmente escolhe as soluções mais baratas do mercado, mas não as soluções que vão crescer e expandir com esse mercado, né? Vão sofrer atualizações regulares. O primeiro sistema que eu comecei a trabalhar em saúde, ele era feito em Haskell, né? Haskell não, desculpa, Pascal, né? E o segundo foi em COBOL. Então, assim, é uma evolução lenta. E migrar esses dados de bases diferentes é muito complexo, né? Você tem bancos de dados distintos, você tem modelos de dados e tabelas bem distintos. Então, isso acaba gerando uma complexidade muito grande para você gerenciar, você manter, você calibrar essas informações. E a gente tem N dificuldades, a gente tem N processos. Então, a sugestão que eu sempre dou antes de fazer qualquer coisa, né, é você ser parceiro do seu fornecedor de software.
você estar ali de perto com ele o tempo todo. Não enxergue o fornecedor de software como alguém que tem que te entregar as coisas como você quer. A primeira mentalidade que você precisa de mudar é essa. Não enxergue aquele fornecedor de software como alguém que tem que entregar aquilo que você quer. Em- Pense em entregar valor, né? Que aquele fornecedor de software ele tem que te entregar valor e não apenas uma roadmap de evolução de produtos sem te entregar valor, né? E seja parceiro do seu fornecedor de software. Não fique apenas na questão de custo, de contrato. Estabeleça contratos, né? Que a gente chama de contratos ágeis. Hoje em dia, a maior parte das startups elas têm contratos ágeis, que elas vão tentar te entregar aquilo com o maior valor agregado possível, né? Ou então o mínimo viável do produto, o famoso MVP, né? Então aquilo ali é o produto mínimo viável que se tem para entregar. E é muito importante você estar atento a esses ciclos de melhoria contínua do software e de sua equipe também. Não adianta você escalar, comprar servidor, fazer tudo isso. Hoje em dia, servidor é quase que irrelevante. Você tem soluções em cloud, né, na nuvem, que te oferecem escalabilidade, crescimento, né, segurança. E você precisa de estar atento a essas novidades, né? Não adianta nada você pequeno, um hospital pequeno, ele simplesmente jogar os sistemas dentro do próprio ambiente, né, um ambiente cliente-servidor, e achar que aquele ali vai resolver todos os seus problemas, né? Não vai. Você tem que ser parceiro do seu fornecedor de software. Você tem que apontar, por exemplo, olha, essa funcionalidade aqui, ela demora X tempo para processar. Eu queria entender o que a gente pode fazer para melhorar essa jornada aqui do pessoal, né? E essa análise tem que ser criteriosa, essa análise tem que ser conjunta, né? Então, quando você escolher um fornecedor de software, né, ou de solução, escolha um fornecedor que vai se preocupar com você e vai querer evoluir o produto com você, né? E de uma maneira muito transparente, né? Não pense em modelos de remuneração de pagamento por mensalidade. Pense em features, né, em funcionalidades. Seu contrato de software, você pode estabelecer do jeito que você quiser, mas eu recomendo que você já comece a estudar os modelos ágeis de contrato, que eles buscam a reduzir exatamente isso. A sua jornada do usuário ser a mais flexível, né? E isso requer uma mudança de mentalidade, né? O famoso mindset do que os startupeiros tanto gostam, né? Os Faria Limers gostam tanto. Então, pense em contratos não de mensalidade, mas de features, né? Você tem uma funcionalidade que é importante para o seu negócio, você paga ela e remunera ela ativa por um período X de tempo. Se essa sua funcionalidade evoluir por outra situação ou por algum outro aspecto, você aumenta um pouco aquela funcionalidade e depois você paga a continuidade daquele software, né? Aquela manutenção, como diz o outro. Então isso é muito importante. E um aspecto também crucial é que o mercado de saúde é um mercado extremamente regulado. Tanto para operadores quanto para os hospitais, clínicas, laboratórios, eles têm uma série de cumprimentos de obrigações legais a serem feitas, sejam de processos administrativos, sejam de processos de envio de informações para as operadoras e governo federal. Então, pense sempre naquilo que é legal como o mínimo de requisito que o seu sistema tem que te entregar e garantir, né? Se ele te entregar o mínimo do requisito legal, ok, você já tem um bom caminho do sistema para você sentir firmeza na execução do plano dele, né, de aquisição dele. Agora, se ele não te entregar o mínimo da exigência legal, né, principalmente questões de farmácia, questão de documentação, aí você realmente não tem como
falar agregar valor ao produto, porque o aspecto legal ele é muito importante, né? Ele não pode deixar de ser validado e de estar do seu lado, né? Eu acho que os sistemas brasileiros eles ainda têm muito que aprender, né? As empresas brasileiras de software têm muito que aprender com as startups e as startups têm muito que aprender com as pessoas mais velhas, né? Então a gente precisa de chegar num bom denominador sobre isso, porque não adianta nada você falar em disrupção, tecnologia, sendo que o básico ainda está sendo mal feito, né? Mal realizado, mal implementado, mal acompanhado. Então é isso tudo que a gente precisa de ter clareza e ciência na execução de qualquer plano, né? De software. Eu acho que a IA e a machine learning, inteligência artificial e machine learning, aprendizado de máquina, vão ser os grandes nortes agora do mercado, principalmente em análise de imagens, análise de comportamento, né? E isso tudo vai gerar está gerando um boom no mercado de sistemas, principalmente de saúde. Mas lembre-se sempre que um ponto que você sempre tem que prestar atenção é a atenção primária, né? A atenção primária, seja da sua operadora ou seja do seu hospital, ela tem que ser bem feita. O que é atenção primária num hospital? O que é uma atenção primária numa operadora? São níveis diferentes de visão. A atenção primária num bom hospital é um processo de fluxo do atendimento correto do paciente durante o atendimento naquela instituição, né? No famoso nosocômio. E dentro das operadoras, a atenção primária ela é a relação da saúde com o seu público, né? E as operadoras, infelizmente, elas não conhecem patavina do público que elas atendem. Simplesmente elas contratam empresas, elas vendem para empresas, as empresas não triam, fazem a triagem com base naquele questionário da ANS, né? O questionário de doenças pré-existentes para estabelecer a CPT, e depois disso fica aquele caos, né? Você tem uma carteira de alta sinistralidade e você não cuida daquilo, né? Você não acompanha. E operadoras de muito porte, né? Operadoras na faixa, a partir do momento que a operadora atinge 200, 400 mil vidas, ela fica com aquele negócio quase que insustentável de sinistralidade. Então ela precisa de analisar bem isso, fazer uma análise correta do seu público, né? Investir na atenção primária para reduzir custos de internações futuros, né? Ter a saúde do seu beneficiário como ponto de referência na jornada que ele vai ter ali no seu plano de saúde. Não pense somente na cobrança da mensalidade. Pense em diminuir o custo de eventos futuros, né? Essa que é o grande X da questão. A gente tem N formas de fazer isso, a gente tem N processos que podem ser mudados e a gente vai discutir isso sempre, né? No mais, um bom dia de trabalho para vocês, fiquem todos bem e, como eu sempre digo no final, inscreva-se no canal, clique, dê o seu joinha, dê o seu like, faça o seu comentário, é muito importante para a gente no engajamento e não passarão.